Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. O tema do vídeo de hoje é como reaquecer o sexo no casamento em 8 passos. Antes de mais nada, antes de chegar nesses 8 passos, a gente vai fazer algumas reflexões juntos. Reflexões que são fundamentais para você primeiro entender por que o sexo e o relacionamento ficou morno e está morno. Aí sim, depois partir para 8 etapas de soluções possíveis para reaquecer o sexo no seu relacionamento longo, no seu casamento. Bom, vamos entender como o essencial de uma dupla, de um casal, a manutenção do desejo. O que a gente vai chamar aqui de desejo é o fogo de cada casal. E esse desejo, ele é composto por tesão, por sexo, por afeto e por romance. Então tem história, tem emoções, tem organismo, tem físico, tem pele, tem cheiro, tem um monte de coisa que a gente vai chamar, para simplificar, de desejo. É esse desejo que precisa ser mantido ao longo do relacionamento ou resgatado, recuperado depois que ele está meio perdido, meio baixo. Então, desejo é o elemento fundamental de união de um casal e a primeira partida do raciocínio para você solucionar esses problemas na sua vida conjugal é imaginar o que diminui, o que mata o meu desejo. Ou, depois, o que elimina e o que mata o desejo do meu parceiro. Existem inúmeros elementos da nossa vida real, da vida cotidiana de todos nós, que matam, destroem, diminuem o nosso desejo. Partindo do princípio que você está regulado organicamente, em níveis hormonais, testosterona, vitamina D, enfim, que sua libido está em ordem, a gente vai só para os elementos da vida cotidiana que abalam fortemente o desejo de um, de outro ou dos dois. E você precisa identificar, dentre esses elementos que eu vou citar como exemplo, o que pode matar o seu desejo para você eliminar aquele item da sua vida, para você trabalhar naquele aspecto específico. Como isso é muito individual, muito particular, eu listei aqui alguns exemplos para você refletir o que é possível que esteja ou que ocorra na sua vida de fato. Então, todos os elementos que a gente vai falar aqui agora são questões que podem diminuir pouco ou muito do seu desejo por sexo, por calor, mais vivência na sexualidade e no afeto depois de muitos anos de relacionamento. Vamos lá para essas possíveis causas e você identifica cada uma delas, se é o seu caso ou o caso do seu parceiro, porque antes de partir para os 8 passos, você vai precisar trabalhar nos itens que diminuem e abafam ou eliminam o nosso desejo. Bom, possibilidades que eu listei para vocês. O excesso de convivência de um casal diminui o desejo. Ver toda hora, o tempo inteiro, ver de qualquer jeito, numa intimidade que é mais para broxante do que excitante. A agressividade, a violência do parceiro, lidar com pessoas violentas, elimina o desejo de qualquer outro ser humano que está do lado de lá. O sexo ser sempre o mesmo, você, ele, os dois se acomodarem de fazer sempre daquela forma conhecida, irem para o lado da conveniência. Filhos, lidas da casa podem diminuir muito o seu desejo, seu foco fica absolutamente desviado no outro sentido e o desejo vai sendo devagarzinho, gradativamente, desprezado por você, prezado menos, essa é a palavra certa. Seu trabalho pode roubar seu desejo, você pode ter um olhar excessivo para a sua carreira, para o seu trabalho e para os problemas que vêm do trabalho, e isso diminui o seu desejo. Você pode lidar, por exemplo, com uma pessoa instável, que rompe o relacionamento toda hora. Isso é uma vivência que eu particularmente já tive.
Isso elimina, isso acaba com o desejo, porque você é como se você estivesse pisando numa areia movediça. A pessoa hoje gosta, amanhã não gosta mais. Hoje está junto, amanhã não está mais. Não tem desejo que sobreviva. O excesso de rotina, não apenas no sexo, mas na vida, a vida sempre igual, sua, dele ou dela, do casal, de segunda a segunda, sempre igual. Isso diminui o desejo e a vontade de ter desejo. Você não ter tempo para você mesmo. Isso é difícil de entender. As pessoas ligarem não ter tempo para si próprias com o desejo pelo relacionamento, pelo outro e no relacionamento. Mas é muito comum de acontecer. Se você não tem tempo para você mesmo, dificilmente você tem espaço, que a gente vai traduzir em tempo, disponível para o outro. A sua solitude, seus momentos de reflexão, onde você medita, onde você faz coisas sozinho, é importante para você alimentar o seu desejo em geral pela vida, inclusive pelo outro. E, por fim, a gente salienta que os casais que vivem essa vida sexual morna, que tem esse desejo totalmente afastado, acima de tudo, são casais que deixaram de namorar. Por isso, o nosso item número 1 para a lista dos 8 passos para reaquecer o sexo no casamento é você escolher um dia da semana para namorar. Esse dia da semana não é um mês, não é um dia por mês. Esse dia da semana são só os dois, não é em grupo, não é com os filhos, ele é sagrado e ele é para se manter um determinado clima, não é uma saída qualquer. Você precisa focar aquele momento como 1 hora, 2, sei lá, 3 na semana, que é o seu momento de namoro. Não necessariamente de sexo, pode haver sexo, e até muito bom, ou não, mas é um momento de clima, de sedução, aonde você vai olhar e ouvir a sua parceira, você também vai olhar, vai perceber e vai sentir o seu parceiro. Então, o namoro é um momento bastante específico que você vai lembrar lá do comecinho da história. 1 vez por semana, namoro mantido, fixo, programado para vocês alimentarem essa situação que no resto do tempo, do dia a dia, simplesmente não tem como existir. Segundo, isso precisa ser uma escolha mútua. Não pense que você consegue reaquecer um relacionamento fazendo milhares de coisas sozinha. É uma empreitada da dupla. Então, vocês têm que escolher esse caminho, conversar sobre isso e aí sim partir para as atitudes propriamente dito. Ou seja, uma escolha do casal. Terceiro, conversem sobre sexo. Se já conversam, a conversa pode ser apimentada. Se não, conversem sobre sexo. O que surgir na pauta. Converse sobre prazer, sobre o seu, sobre o do outro. Descubram elementos que são novos, porque a gente muda a cada dia. Converse sobre romance, assista filme romântico junto e, acima de tudo, conversem sobre as suas fantasias, que é aquilo que a gente costuma deixar escondidinho, especialmente os homens. Não ficam à vontade para falar sobre as suas fantasias com as suas mulheres, falariam com outras, mas com as suas mulheres não. E mulheres que não fazem fantasias, que não alimentam esse item, que a gente bate aqui na tecla o quanto é fundamental, muito menos vão ter essa desinibição de falar sobre fantasias com o seu parceiro. É para conversar sobre sexo e sobre fantasias. Não tem fantasia? Pois trata de arrumar, trata de fazer, porque o passo seguinte é realizar fantasias. Oh, mas isso é muito difícil, isso é impossível, eu não consigo. Não tem problema, realiza na cabeça, realiza num faz de conta junto com o seu parceiro. Se você consegue realizar, realiza. Se não, que a maioria dos casais tem essa timidez ainda, você realiza na fantasia, no faz de conta. Então, se o seu parceiro quer fazer sexo a 3, faz de conta,
na hora do sexo que vocês estão a três. Não precisa estar literalmente se isso é impossível ou impossível ainda para você. Da mesma forma, as fantasias femininas. Se o seu parceiro não topa, não consegue, realiza na imaginação, mas faz isso junto com ele. Outro elemento são as surpresas. Surpresinhas pequenas, médias ou grandes fazem muita diferença nesse reaquecimento e a gente costuma deixar para lá. Ah, o que pode ser surpresa? Não sei, porque depende do que seu parceiro, sua parceira gosta, depende da personalidade dele, se ele gosta de uma coisa singela, de uma coisa mais impactante, mas surpreenda, tenha esse elemento e essa vontade o tempo inteiro, surpreenda o seu parceiro, do ponto de vista afetivo e sexual. Outra coisa, leiam contos eróticos ou assistam filme juntos. Filmes não são normalmente eróticos, são mais para pornográficos. E as mulheres não amam propriamente pornografia, mas contos eróticos são altamente excitantes para as mulheres, para os homens, podem ser lidos juntos, podem ser lidos separadamente para depois haver um compartilhamento e são altamente estimuladores do sexo que está na cabeça de todos nós, que é lá onde fica o sexo. Outro elemento, beijar de língua e olhar no olho no momento do sexo. Ah, isso eu não faço faz muito tempo. Exatamente isso que eu ouço. Beijar de língua, depois de 15 anos, a gente transa, normal, mas não beija mais de língua. Como é que pode ter calor e como é que pode reaquecer um relacionamento se o gesto mais íntimo e de entrega, que é o beijo de língua, lá do começo do seu namoro, não existe mais? É preciso que exista o beijo de língua profundo, longo, verdadeiro e olho no olho na hora do sexo. Nada de fechar os olhos, nada de se isolar dentro de você ou até da sua mente, mas um momento de super conexão com o seu parceiro. Essa conexão vem com o beijo de língua, vem com o olho no olho. Não precisa ser o tempo inteiro com o olho aberto na hora do sexo, mas precisa ter olho no olho sim. E por último, para a gente finalizar, e tem a ver com esse item que a gente falou, do olho e do beijo de língua, fale sacanagem na hora do sexo. Seu sexo precisa ter som, respiração, gemido e discurso. Não existe sexo bom mudo. Não tem como você imaginar aquecer ou reaquecer seu relacionamento mantendo um sexo igual àquele sexo mudo. Portanto, fale sacanagem. Vá descobrindo os seus limites e os limites da sua parceira e fazendo uma exploração cada vez maior e melhor nesse terreno. Então, esse foi o vídeo para vocês casados, casais, que têm a intenção de reaquecer o sexo no relacionamento, resgatando o tesão, o romance, o afeto e o vínculo. É isso que a gente deixa para vocês de principal mensagem. Um abraço, pessoal, e até a próxima.